Muito boa noite, ministros, companheiros, no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nessa ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual vamos ler em São Mateus, capítulo 26, capítulo 28, capítulo 28, versículo 16 em diante, 16 ao 20, onde diz: Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Nosso tema é a autoridade do Filho de Deus, ou seja, de Jesus Cristo. Podem sentar, queiram ter a bondade. Em diferentes ocasiões perguntavam muitas pessoas sobre Jesus quando ele estava em seu ministério terreno, de onde ele tinha essa autoridade e esse poder para ele atuar como ele atuava. E até quando tirou os mercadores do templo, os líderes religiosos perguntam: com que autoridade tu fazes estas coisas? Pois não tinha recebido a autoridade do sumo sacerdote, nem do concílio do Sinédrio, para tirar os vendedores do templo. E ele os estava expulsando. E agora perguntam: com que autoridade tu estás fazendo isto? Ou seja, o concílio do Sinédrio e, consequentemente, o sumo sacerdote permitiu que se fizesse isto. Essas pessoas vendiam pombas, as quais usavam para sacrifícios, vendiam animais, os quais usavam para os sacrifícios, e agora Jesus os expulsa. E agora, vejam vocês, o sumo sacerdote e o concílio da religião hebraica tinha permitido todas essas coisas, e agora Jesus não permite. Jesus se coloca sobre o concílio da religião hebraica e sobre o líder máximo, sobre o sumo sacerdote. E mostra com sua ação que o que eles estão fazendo ou consentindo está fora da vontade de Deus. E eles não aceitavam que Jesus os corrigisse, nem que lhes impusesse o que eles deviam fazer. E agora perguntam: com que autoridade tu fazes essas coisas? Aí Cristo diz: eu vou lhes fazer uma pergunta, e se vocês me responderem, então eu vou lhes dizer com que autoridade eu faço estas coisas. Pergunta a eles: o batismo de João era dos homens ou era do céu? Eles então se falam entre si e diziam: se lhe dissermos que era do céu, vai dizer:
Por que então vocês não creram? Por que não creram? Ou seja, crer e serem batizados. E se dissermos que era dos homens, o povo vai nos apedrejar, porque o povo crê que João Batista é um profeta de Deus. Agora, dizem, se colocam de acordo e dizem, vamos dizer que não sabemos. E dizem a Jesus, não sabemos. Mas eles diziam e ensinavam que não era do céu, porque senão, pois eles teriam se batizado. Eles não reconheciam o movimento que Deus estava realizando através de João Batista, não o reconheciam como um movimento de Deus. Agora, em outras escrituras, diz o próprio Cristo veio a João Batista que não comia e bebia, ou seja, não comia e bebia como as demais pessoas, porque sua forma de comer eram gafanhotos, que são os gafanhotos, e mel silvestre, mel do campo, ou mel que encontrava no campo, e água onde conseguia. Essa era a sua forma de alimentação de João Batista, algo estranho para muitas pessoas. Mas João não estava trabalhando para ir à loja e fazer uma compra para fazer comida, nem tinha tempo para isso. Estava muito ocupado nesses dias do seu ministério, que eram poucos, e ele tinha que comer o que encontrava. Agora dizem de João, porque comia nessa forma, e Jesus diz, veio João que não comia e bebia, e dizem, tem demônios, ou seja, que não criam que era do céu o batismo de João, porque não criam que João tinha sido enviado de Deus, diziam que era um homem endemoniado, diziam, tem demônios. E se diziam que tinha demônios, pois não podiam crer que o batismo de João era do céu. E agora vem o Filho do Homem que come e bebe e dizem, este é um homem comilão, bebedor de vinho e amigo de cobradores de impostos e pecadores. Como quiser, quando Deus envia um mensageiro, sempre vão dizer coisas para justificar sua incredulidade. Porquanto não podem crer, então tratam de se justificar, dizendo que esse homem não é de Deus. Mas os que não são de Deus são os incrédulos, aqueles que não criam em Jesus e diziam, se tu és o Cristo, diga-nos isso abertamente, e não nos turve mais a alma. Vejam, isso está aqui em São João, capítulo 10. E no capítulo 8 também está. Capítulo 10, versículo 22 em diante diz, houve então a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno, e Jesus andava passeando no templo no pórtico de Salomão. Rodearam-no os judeus e disseram, até quando nos manterás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o abertamente. Jesus respondeu, eu já vos disse, e não credes. Os milagres que eu faço em nome de meu Pai falam por mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Agora vejam, anteriormente no capítulo 8, versículo 56. Capítulo 8. Vamos deixar essa passagem
pendente. Buscaremos outras passagens em outra ocasião. Agora vejam, não criam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo, o Rei de Israel. E agora, mesmo que Jesus dissesse abertamente, sim, eu sou, não iam crer. Por quê? Porque não são das ovelhas que o Pai deu para que lhes dê vida eterna. Não estavam com Cristo e, portanto, não podiam vir a Cristo. Mas as ovelhas que o Pai lhe deu têm que vir a Cristo. E ao que a ele vem, Cristo não o lança fora, não o expulsa, porque essa pessoa é parte de Cristo desde antes da fundação do mundo. E agora, a autoridade com que Cristo tirou os vendedores, mercadores do templo, não a tinha recebido do concílio da religião hebraica, não a tinha recebido do sumo sacerdote, não a tinha recebido de nenhum governo terreno, mas que a tinha de onde? Do céu. A autoridade que o Pai lhe deu para atuar. Isso está no capítulo 5 de São João, versículo 19 em diante diz: Jesus respondeu-lhes, em verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo o que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu a autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. E de onde recebeu Cristo a autoridade que ele tinha? Do Pai Celestial. Agora, o Pai que lhe deu autoridade a Cristo, onde estava? Nele. Portanto, a autoridade de Deus era manifestada através do véu de carne, no qual Deus estava manifestado. Ou seja, que Deus o Pai transfere sua autoridade ao seu corpo angelical e seu corpo físico, no qual estava morando. Por isso, no Antigo Testamento, a autoridade e o poder de Deus estava onde? No anjo do Senhor, que é o corpo angelical de Deus, o qual é Cristo em seu corpo angelical. O Verbo que estava com Deus e era Deus, e através do qual Deus criou todas as coisas. E se criou todas as coisas através do Verbo, onde estava a autoridade e o poder de Deus? No Verbo. E agora, encontramos que quando o Verbo se fez carne, onde está a autoridade e poder de Deus? No Verbo encarnado, chamado Jesus. E agora,
encontramos que Cristo tem autoridade e poder. A autoridade para usar o poder de Deus. Porque uma pessoa pode ter muito poder, mas se não tiver autoridade para usá-lo, não o pode usar. Por exemplo, pode ter sido concedido muitas coisas, mas se não foi dada autoridade para usar essas coisas, não as pode usar. Agora, encontramos que a autoridade é muito importante para usar o poder. E agora, sendo que Jesus Cristo tem o poder e a autoridade, todo o poder me é dado no céu e na terra, diz Cristo. E também diz a Escritura que o Pai, Deus, deu autoridade a Jesus. Por isso ele falava com a autoridade, porque ele tinha a autoridade de Deus para falar na forma que falava, porque o que ele falava era o que Deus lhe dava para falar. O que ele escutava do Pai, isso era o que ele falava. Ele dizia, eu não falo nada de mim mesmo. Também ele disse que o Filho não podia fazer nada de si mesmo. E sendo que o Pai estava nele, o Pai era quem fazia as coisas e quem falava através de Jesus Cristo. Todo o poder e autoridade estava em Jesus Cristo e Deus manifestava esse poder através de Jesus Cristo. Assim, como não são suas mãos as que fazem as coisas. Qualquer pessoa diz, isso é impossível. Tire a alma e o espírito do corpo e diga que faça tal coisa e verá que não faz. Porque o corpo sem espírito está morto. Portanto, é a alma da pessoa usando esse espírito, esse corpo espiritual, através do corpo de carne, fazendo as coisas, falando e também atuando com suas mãos e caminhando para um lugar e para outro lugar. Por isso a pessoa, antes de fazer as coisas, pensa para fazer as coisas. Agora, encontramos que é você, como alma vivente, falando e atuando. Não é o seu corpo por si mesmo quem faz as coisas. Mesmo que haja partes do corpo que funcionam sem você pensar e dizer a certas partes do corpo, faça tal coisa. Mas as ordens as está recebendo do cérebro. Ou seja, que mesmo que não esteja consciente plenamente do que está fazendo, com tudo isso, a alma da pessoa, através do corpo espiritual, é quem está atuando, fazendo essas coisas. E quando se trata de coisas que são feitas inconscientemente, isso corresponde à alma. Vem? Agora, encontramos que assim, como tudo o que a pessoa faz, não faz o corpo de si mesmo, mas que é a alma da pessoa. O que é a pessoa em realidade, o que é a alma vivente, ele é quem está atuando através do seu espírito e do seu corpo físico. Por isso, o juízo divino será para toda pessoa
de acordo às suas obras, mas será julgado de acordo aos pensamentos do seu coração, da sua alma, de acordo às intenções da sua alma. Por quê? Porque Deus julga o ser humano como alma vivente e julga o que essa alma vivente fez através do corpo de carne que lhe foi concedido. Assim que não há forma de escapar e dizer que não foi assim, porque Deus julga diretamente o coração, a alma das pessoas. Isso foi o que Deus disse ao profeta Samuel quando foi ungir Davi como rei sobre o povo hebreu, o qual, quando viu o primeiro filho de Jessé, disse: estou diante da presença do ungido de Deus. Era um homem, um jovem alto, e, como Saul, o rei que Deus rejeitou também era alto. Bom, Samuel disse: Deus tira um rei alto e de boa aparência e coloca outro alto e de boa aparência. Mas veja vocês, o alto e de boa aparência não serviu para nada. Agora, Deus disse: não olhe a aparência da sua estatura. Não olhe nada disso. Diz: Deus olha. Vamos ler para que tenham. Claro, aqui isso está pelo 16, não é, Miguel? Capítulo 16 de 1 de Samuel, aqui o temos. Versículo 6 em diante diz: entrando eles, Samuel viu a Eliabe e pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Por que diante de Jeová? Porque Deus estava em Samuel. E Eliabe estava diante de Samuel. Diante do Senhor está o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Por isso é muito importante que em nossos corações não haja más intenções, não haja coisas más. Deus olha e julga de acordo ao que há no coração das pessoas. Por isso, São Paulo e todos os apóstolos nos ensinam que quem confessa o nome de Deus se afaste de toda iniquidade. Recordem que São Paulo diz que o Senhor vai julgá-lo. São Paulo diz: Deus é meu juiz. O irmão Branham não sabia que Cristo ia realizar um juízo antes da ressurreição dos mortos em Cristo e, consequentemente, da transformação de nós, os que vivemos. E, consequentemente, se eles vão ser julgados, e o juízo começa por onde? Pela casa de Deus. Vejam, antes que venha o juízo da grande tribulação para o mundo, vem um juízo em e para a casa de Deus, para os que já partiram. Os mensageiros de cada era serão julgados lá no paraíso e, consequentemente, o grupo estará sob esse juízo. E disseram ao reverendo William Branham: ele virá primeiro a ti. Ou seja, que no paraíso estão esperando também a vinda do Senhor. E em outras ocasiões também foi dito
que eles estavam lá esperando a vinda do Senhor. Porque todos os que vão receber um corpo novo, um corpo glorificado, dependem da vinda do Senhor. A segunda vinda de Cristo. E agora, ele disse, eu quero ver Jesus. Ele foi meu Salvador na terra. Foi dito, não podes vê-lo agora, ele está mais acima. E ele diz, falando de onde ele estava, ele assinala que é o paraíso, a sexta dimensão, e que o Senhor Jesus Cristo está mais acima, ou seja, na sétima dimensão. Mas foi dito, ele virá primeiro a ti e te julgará. E ele se surpreendeu. Quando lhe falam de um juízo, se surpreende. Mas foi explicado que, porquanto ele é um líder, tinha que ser julgado. E ele pergunta lá, e São Paulo também tem que ser julgado? Foi dito, também ele será julgado. Ou seja, que cada mensageiro será julgado pelo que pregou. Porque ele é o líder da sua era. Agora, é muito importante estarmos conscientes de que antes da transformação vem esse juízo para os que estão no paraíso e que dos que estão aqui na terra, o juízo começa pela casa de Deus. E vamos ver se haverá algo assim estabelecido para ser manifestado no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu lhes leio uma e vocês buscam as demais? Ou vamos ler duas, pelo menos? Na página 22 e 23 do livro de citações, no parágrafo 183, é o parágrafo 183 onde diz: o Filho do Homem está agora sendo revelado desde o céu. Agora, quem recebeu a autoridade? Aqui na leitura que tivemos em São João, capítulo 5, vamos ver quem foi quem recebeu a autoridade. Versículo 22 diz: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. E agora, o versículo 27 diz, 26, vamos ver 25 em diante diz: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. E agora, o Filho do homem está agora sendo revelado desde o céu. Virá depois de um tempo, irmão Branham? É agora. E eu desejo não fazer isso tão pessoal nesta reunião.
Espero que seu espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e está se revelando a si mesmo por uns quantos anos passados à sua igreja em sua misericórdia, ensinando sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, revelando-se a si mesmo como ele fez a Abraão antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia, se revelando a si mesmo à igreja. Riram e o escarneceram. Na próxima vez que ele se revelar a si mesmo, será no juízo ao mundo. E as nações que se esqueceram de Deus e pecaram sua maneira de graça. Seu dia de graça. Ou melhor, seu dia de graça é o que? A dispensação da graça, o dia da dispensação da graça. Ou seja, a dispensação da graça como dia. Porque a dispensação da graça é a sexta dispensação. E agora na página 171 diz, parágrafo 1539. Vocês sabem, a hora em breve aparecerá. Está falando aqui no mês de dezembro, ou seja, mês 12, dia 12 do ano de 65. E no dia 24 desse mesmo mês e esse mesmo ano, partiu o reverendo William Branham. Vocês sabem, a hora em breve aparecerá quando, precisamente, entre nós, o Espírito Santo falará claro, como com Ananias e Safira. Essa hora está chegando. Só recordem isso. Deus vai morar entre seu povo. E aí? Com que autoridade será que vai se repetir o de Ananias e Safira, o qual o vimos manifestado no tempo de São Pedro, sendo que assim como Pedro e Paulo trouxeram o evangelho aos gentios, os gentios o levarão aos hebreus de novo, e isso é através das duas oliveiras, através de Moisés e Elias. E agora vamos ler na página 254. Diz, primeiro parágrafo, agora, ontem à noite vimos que vinha com sua grande espada para matar. Vamos ver aqui do que está nos falando. Ou seja, que o anticristo, na segunda parte, onde montou o cavalo vermelho, vamos ver no livro do Apocalipse, capítulo 6, para dar o versículo. Sim, no terceiro selo é que ele vem, ou o segundo selo. No segundo selo é que o anticristo vem no cavalo vermelho com uma espada. Vem com uma espada para matar.
Agora, podemos ver que quem mata a ferro e a espada morrerá. Isso é conforme a lei da retribuição, que é também conforme a lei da semeadura e da colheita. Vamos ver aqui. Quem leva em cativeiro, vai em cativeiro. Quem a faca matar, é necessário que a faca seja morta, ou seja, a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Apocalipse 13, versículo 1 ao 10. Agora, ontem à noite, vimos que vinha com uma grande espada para matar. E também vimos que ele será morto com a espada da palavra. A palavra de Deus é uma espada de 2 fios que o matará. Espere você até que esses trovões pronunciem suas vozes. Vejam ao que está relacionado aqui a espada que sai da boca de Cristo. Espere você até que estes 7 trovões pronunciem suas vozes. E aquele grupo que, na verdade, pode tomar a palavra de Deus e colocá-la bem, então cortará, partirá. Poderão fechar o céu, poderão fazer isto ou aquilo ou o que quiserem. Ele será aniquilado com a palavra que procede da sua boca, a qual é mais aguda, mais afiada que toda espada de 2 fios. Eles poderão chamar 100 milhões de toneladas de moscas se assim desejarem. Amém. O que eles disserem, assim acontecerá, porque será a palavra de Deus procedendo da boca de Deus. É a palavra de Deus, mas ele sempre usa o homem para colocá-la por obra. Deus poderia ter chamado as moscas lá no Egito, mas disse: Moisés, isso corresponde a ti. Eu te digo o que tu deves fazer e você anda e faz. Assim o fez. Poderia ter escolhido o sol para essa obra, ou a lua, ou o vento, mas disse: Moisés, ele escolheu o seu homem. Agora, vejam como os trovões estão ligados a esse poder e autoridade que para este tempo final está prometido para ser manifestado. E agora na página 369 diz: já em breve será tempo para que aconteçam tudo isso do 6º selo, e quando isso acontecer, será o fim. E nessa hora a noiva já terá subido, a rainha já estará em seu lugar. Enquanto isso acontece sobre a terra, ela estará lá celebrando as bodas com o rei. Então o remanente de Israel é selado e preparado para sair, e nesse tempo começam a se estremecerem as forças da natureza. Que tempo? Agora, notemos nos 2 últimos versículos de Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com os que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagres. Escurecerão o sol e todas essas coisas através desse tempo. Depois aqueles clamarão às pedras e os montes que os escondam da mesma palavra da qual antes tinham zombado, porque agora ou podiam ver que vinha. Diziam: nos escondam da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra e agora ali estava a palavra encarnada. Eles tinham zombado grandemente desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada.
Quando é que a palavra estará encarnada, Cristo, o Verbo, a palavra, sob o ministério de quem? De Moisés e Elias, sob o ministério das duas oliveiras. E por isso é que o poder e a autoridade de Deus, através de Cristo, estará manifestada nos ministérios das duas oliveiras. Por que não se arrependeram? Não puderam. Já era muito tarde. E eles conheciam muito bem o castigo que os esperava. Tinham ouvido tudo isso. Eles estiveram em cultos como este e tinham escutado todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito. Vem? Antes de cair o juízo, os ministérios de Moisés e Elias estarão proclamando o juízo que virá. Estarão pregando o dia de vingança do nosso Deus, o qual Cristo não pregou em sua primeira vinda. E não era Cristo quem tinha que proclamar o dia de vingança do nosso Deus, e aparece as duas oliveiras proclamando o juízo divino, pregando o juízo que virá, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Onde estiver o Filho do Homem manifestado, Cristo, aí estarão os anjos do Filho do Homem. Deus não pode ter dois profetas maiores ao mesmo tempo ministrando, mas pode ter dois ou três ministérios operando ao mesmo tempo em um só homem. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas o tinham rejeitado. Desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Assim que, sob a pregação dos ministérios de Moisés e Elias, falando sobre os juízos divinos que virão, ou seja, pregando o dia de vingança do nosso Deus, há uma parte onde ainda há misericórdia. E aí é onde a misericórdia, pela última vez, se prega sob os ministérios de Moisés e Elias. Mas depois, quando já estiverem caindo o juízo divino, já a misericórdia terá terminado. Sob o ministério de Moisés e Elias, é que a misericórdia pela última vez estará manifestada, e depois, sob esses mesmos ministérios, começará o juízo divino. É aí onde se faz o entrelace entre juízo e misericórdia, e entre a dispensação do reino e a dispensação da graça. E quando a pessoa despreza a misericórdia, o único que resta é o juízo. A única coisa que resta é o juízo. Pense. Então ali se encontrava. Não tinham nem onde se esconderem. A Bíblia diz, e diziam aos montes e aos penhascos, caiam sobre nós e escondei-nos da cara daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles tentaram se arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram aos montes e às pedras, oraram, mas as orações foram feitas muito tarde. Agora podemos ver que, sob estes ministérios, há algo grande, tanto para a igreja como para o povo hebreu, como para o mundo. É tão grande que, vejam, o que diz o reverendo William Branham, na página 114 do livro de citações, parágrafo 1002, diz, na metade quase desse parágrafo diz,
E tem que haver um ministério que pregue. Mas recordem, para esse tempo tudo já terá cessado. É uma coisa horrenda. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Joel assim disse, mas não haverá tempo para a redenção. E qual é o ministério que fará grandes maravilhas? Será o ministério de São Paulo? Ele fez grandes maravilhas naquele tempo, mas para o último dia, o único ministério prometido é o ministério das duas oliveiras. Para o último dia. E, consequentemente, para o século 21 e para o terceiro milênio de Cristo para cá e sétimo milênio de Adão para cá. Porque o último dia é o último milênio, que é o sétimo milênio. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Continua dizendo. Tudo então é terminado, porque o Cordeiro já terá tomado seu livro e a redenção terá cessado. Jesus pregou e foi rejeitado, depois prosseguiu para aqueles que estavam encarcerados e não podiam se arrepender. Já não havia tempo para a salvação. Esse mesmo ministério terá que se repetir. Que tal, se isso pudesse ser a terceira etapa aos que estão perdidos eternamente? E agora, na página 119, no parágrafo 1057, diz: nós sabemos onde está. Assim que a terceira etapa está aqui. É tão sagrada que não devo falar muito disso, como ele me disse no princípio. Ele me disse, de tudo isto, não fales nada. Vocês se recordam anos atrás? Ela fala por si mesma. Vem? Ou seja, o cumprimento desta etapa fala por si mesma. Mas tratei de explicar os outros e fiz um erro na minha opinião. Eu não digo que o Senhor me disse isso. Isso será o que começará a fé para o rapto, para ir. Eu terei que ficar calado por um tempinho. Agora recordem, se tu estás escutando essa fita, você verá uma mudança no meu ministério. Depois decaindo, não se levantando, decaindo. Como disse João Batista, o precursor, a mim me convém minguar, e a ele convém crescer. Já estamos na era, e não pode ir mais além. Temos que esperar aqui um minuto até que isso aconteça aqui para alcançá-lo. E então, vem o tempo e a pressão, e está em um lugar onde você está oprimido. Então, olhe o que estou preparando para te dizer nesses momentos. Olhe a terceira etapa, então. Olha a terceira etapa. Então, olha a terceira etapa, então. Será absolutamente e totalmente para os perdidos. Mas será para a igreja e a noiva. E agora essa terceira etapa que lemos no capítulo, na página 114, que haverá um ministério que mostrará grandes sinais. Isso é sob a terceira etapa. E pergunta se isso será repetição do que aconteceu quando Cristo morreu, foi sepultado e em seu corpo espiritual foi lá ao inferno e pregou aos espíritos que estavam lá presos, encarcerados. E agora, isso que aconteceu lá, porquanto
A luta foi no reino espiritual invisível, agora para o tempo final, porquanto o mundo invisível, a quinta dimensão, o reino das trevas, estará encarnado no reino do anticristo da besta. Agora, vejam, não tem que ir ao inferno lá, à quinta dimensão, porque a quinta dimensão, o inferno, estará aberto. Dizem almas encarceradas que o inferno, a quinta dimensão, estará sobre a terra. E aí estará acontecendo o mesmo que aconteceu lá no inferno. Disto não se pode explicar muito para que não se interrompa todo o programa que há aqui. Mas vejam, olha a terceira etapa, então, será absolutamente e totalmente para os perdidos, ou seja, para o mundo, os perdidos que estão no reino das trevas e, consequentemente, estão sob um reino de quinta dimensão. Mas será para a igreja, ou seja, para o cristianismo e a noiva. Portanto, a noiva estará ainda aqui quando esse ministério começar a manifestar grandes sinais e maravilhas. Mas Cristo diz que quando isso acontecer, Cristo já terá se levantado do trono do Pai, terá tomado o título de propriedade. Vejam, e já não haverá tempo para redenção, para salvação. Neste mesmo capítulo, ou versículo 1057, da página 119, diz, no começo diz, a coisa que estivemos olhando pela frente tantos anos, 4 ou 5 anos, pode ser mais, é a terceira etapa que foi vindicada. E eu estou seguro que vocês sabem o que é. Nunca haverá uma personificação disto. Não pode haver. Agora está em existência. Essa terceira etapa estava em existência no reverendo William Branham. Ele falava a palavra e as coisas aconteciam. E eu fui admoestado disto, que isto aqui já aconteceu, para que possa identificar sua presença entre nós. Mas isso não será usado em grande maneira até que o concílio comece com o seu aperto. E quando fizer, os pentecostais, etc., quase personificarão qualquer coisa que possa fazer. Mas quando vier esse tempo aperto, então vocês verão o que viram temporariamente manifestado em seu poder absoluto. O que Deus nos deu através do reverendo William Branham foi uma amostra. Por isso diz, então vocês verão o que viram temporariamente manifestado. Como verão depois? Em seu poder como? Absoluto. E isso será o poder de Deus manifestado em toda a sua plenitude com a autoridade de Deus. Ele não recebeu autoridade para usar em seu poder absoluto toda essa terceira etapa, somente para nos dar uma amostra. Quando quis ir para Israel, não foi permitido ir lá, porque ele não é quem tem o quinto ministério de Elias e segundo ministério de Moisés, onde estará o poder absoluto com a autoridade da parte de Deus para o cumprimento desta profecia. Na página 136 também nos diz, no parágrafo 1208,
É uma pergunta, perguntam. A noiva, antes que Jesus venha, ela terá todo o poder do Espírito Santo para fazer milagres, levantar mortos e assim sucessivamente, como na chuva tardia. E é essa chuva tardia para os 144 mil judeus? Terão todos os ministros isto? E estamos só esperando a vinda? E estamos somente esperando. E estamos só esperando a vinda? Agora a resposta. Ele começa a dizer, agora, chuva tardia, 144 mil judeus? Não. Isso é quando Elias e Moisés. Aí é onde os milagres têm lugar. Onde é que os grandes milagres têm lugar? Com Moisés e Elias. E onde é que os grandes milagres estão prometidos para serem realizados? Em uma carpa grande. No cumprimento da visão da carpa estará o cumprimento destes grandes milagres. O reverendo William Branham somente viu um dia de não se sabe quantos dias da manifestação dessa terceira etapa sob o ministério do Espírito Santo. Quando você pode ver que ele viu uma visão e viu muita gente em uma carpa e viu que se pregava e que se orava pelos doentes e ocorriam coisas. Isso não é o primeiro dia, é um ministério que o Espírito Santo realiza e lhe é mostrado de antemão um quadro do que ali ocorre em um dos dias dessa atividade. Por isso ele disse que queria colocar uma carpa, uma tenda, por muitas semanas, umas quantas semanas, porque sabe que um ministério como esse, ou qual é o ministério onde a terceira etapa estará manifestada, essa etapa para o mundo, os perdidos, para a igreja, ou seja, o cristianismo, e para a noiva, os escolhidos. Isso não é um ministério para ser manifestado em um só dia, mas que envolve muitos dias. E para que uma pessoa chegue a esse nível, nesse ministério, pois tem que ter começado desde muito tempo antes, porque esse ministério e essa manifestação que ele viu ali já corresponde a um ministério e a um ministro, um profeta já adotado. E agora, podemos ver que os grandes milagres, diz o reverendo William Branham, são para quem? Para Moisés e Elias. Não para Elias em sua quarta manifestação, mas para Elias em sua quinta manifestação e Moisés em sua segunda manifestação. E aí estará a autoridade de quem? De Jesus Cristo, nosso Salvador. Aí estará. E estará o poder de Jesus Cristo, o qual disse, todo poder me é dado no céu e na terra. Esse é o mesmo poder que ele menciona em Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 ao 27, quando diz, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, ou seja, aqui estará no tempo final alguém guardando as obras de Cristo e guardar as minhas obras até o fim. Portanto, as obras de Cristo estarão sendo manifestadas através desse vencedor. Eu lhe darei poder sobre as nações, autoridade sobre as nações. Vem. E agora, a autoridade que Deus deu a Cristo, agora Cristo a dá ao vencedor. É a autoridade de Deus. Não é uma autoridade terrena, mas celestial. A autoridade de Deus por meio de Cristo sendo dada ao vencedor. E é uma autoridade tão grande que diz,
Eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai, bem como Cristo a recebeu do Pai, agora a transfere ao vencedor. E dar-lhe a estrela da manhã. E em Apocalipse 22, versículo 16, Cristo diz: eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Portanto, a estrela resplandecente da manhã vai receber o vencedor do último dia. E a estrela resplandecente da manhã vai resplandecer através do vencedor. Cristo estará resplandecendo através do vencedor. Portanto, estará o poder de Cristo e a autoridade de Cristo sobre esse ministério. Agora vimos na trajetória da autoridade de Deus, como passa de Deus a Cristo e depois, de era em era, essa autoridade de Cristo e poder de Cristo esteve em sua igreja, manifestada através dos anjos mensageiros de cada era. Por isso estiveram na destra de Cristo e, consequentemente, a autoridade e o poder que foi manifestado nesses mensageiros não foi um poder humano, nem uma autoridade humana, mas o poder e a autoridade de Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora, encontramos que em Apocalipse capítulo 1, João viu o Filho do Homem, Cristo, com uma vestimenta que lhe chegava desde o pescoço até os pés e cingido pelo peito com uma cinta ou cinto de ouro. O reverendo William Branham diz aí, Cristo não está como sumo sacerdote, mas como juiz. Ou seja, que isso é para quando Cristo termina sua obra de intercessão. Por isso é que aparece com seu cabelo branco como lã branca. Na página 43 do livro das Eras, diz o reverendo William Branham, e uma parte do último parágrafo da 42 diz agora, voltemos para a nossa Escritura, sabemos o que não é o dia do Senhor. Se não é o sábado nem o domingo, então o que é? Pois digamos assim, hoje certamente não é o dia do Senhor. Ou seja, se está falando nessa ocasião um sábado ou um domingo, lá ele diz que não é o dia do Senhor, do qual, pois, fala aqui o reverendo William Branham e do qual fala também a Escritura. E também, no tempo que o reverendo William Branham está pregando, está ainda no sexto milênio e, consequentemente, está também sob a dispensação da graça. Portanto, estando no sexto milênio, não é também o dia do Senhor. Diz, este é o dia do homem, é a obra do homem, o trabalho do homem, a igreja do homem, a ideia do homem sobre a adoração. Tudo do homem porque é o mundo do homem, cosmos. Mas o dia do Senhor está por vir. Assim é.
Assim é. Somente é que, neste tempo da revelação de Jesus Cristo, João foi levado pelo Espírito e transportado pelo Espírito àquele grande dia que está por vir. O dia do Senhor é quando os dias do homem terminaram. Os reinos desta terra, então, serão os reinos do nosso Deus. O dia do Senhor será quando caírem os juízos e depois disso vem o milênio. Vem? O dia do Senhor cobre a grande tribulação e reino milenial, porque tudo isso ocorre sob o sétimo milênio, o qual já começou, mas graças a Deus que não caíram os juízos divinos sobre a terra ainda, porque ainda Cristo está chamando e juntando os últimos escolhidos que faltam de chegar ao corpo místico de Cristo. Consequentemente, ainda há misericórdia, mesmo que se fala do juízo que vem e se anuncia o juízo que vem, porque tudo isso está sob o Evangelho do Reino. Também se fala da misericórdia de Cristo, se fala de salvação, porque aí está se entrelaçando duas dispensações, a dispensação do reino e a dispensação da graça, e, consequentemente, estão se entrelaçando duas mensagens, a mensagem do Evangelho do Reino e a mensagem do Evangelho da graça. Estão se entrelaçando duas chuvas, a chuva tardia com a chuva temporã. E a chuva tardia e a chuva temporã somente a teria um grupo na Igreja de Jesus Cristo, o grupo do último dia, que é o grupo da era, da pedra angular. Mas tudo isso tinha que se refletir na sétima era da Igreja, no sétimo anjo mensageiro da sétima era, porquanto ele, sendo o sétimo anjo da sétima era, tem que refletir o que será o sétimo anjo mensageiro da sétima dispensação. E na sétima era tem que se refletir o que será a sétima dispensação. Agora, podemos ver que o dia do Senhor cobre todo esse tempo, e tudo isso ocorre no sétimo milênio, o qual já começou, conforme o calendário gregoriano, e estamos no terceiro ano desse sétimo milênio de Adão para cá, o terceiro milênio de Cristo para cá, o qual é o último dia diante de Deus, o qual é o último milênio para os seres humanos. Agora o mundo faz o que quer com o cristão. Põe todo tipo de nomes malvados, zombando dele. Ou seja, zombando do cristão. Mas vem aquele grande dia quando eles se lamentarão e soluçarão, porque o Cordeiro vem em ira para julgar o mundo. Quem é quem julga o mundo? Cristo. Então, é quando os justos terão seu dia com o Senhor, porque os malvados serão queimados e os justos caminharão sobre suas cinzas, entrando no milênio. Malaquias 4:3. E pisarão os maus, os quais serão cinzas sob as plantas dos vossos pés, no dia que eu faço, diz Jeová dos Exércitos. Agora podemos ver este mistério e as coisas que estarão se manifestando neste tempo no qual nós vivemos. E quando tiver sido chamado até o último escolhido, então virá essa manifestação plena da terceira etapa, chamada terceira etapa pelo reverendo William Branham, onde estará adotado o mensageiro dispensacional do tempo final do último dia do sétimo milênio. E aí então entrará
essa etapa onde grandes maravilhas literalmente serão realizadas. A tal grau que o reverendo William Branham diz que membros do corpo que faltarem para alguma pessoa serão restaurados. Isso será pela palavra criadora sendo falada. E agora na página 53, aí também nos fala, e na página 265 também nos fala do que estará acontecendo. Essas vocês as leem já, com as que li, tem suficiente, mas se quiserem a leitura da página 265, diz: vou ler só uma partezinha aqui, depois vocês leem o restante. Diz: tragam meus inimigos diante de mim e mate-os. Então, quando sua justa indignação cair sobre os blasfemos, será quando os justos estarão com o seu Senhor. Os justos, vindo com ele em glória, destruirão aqueles que destruíram a terra e fizeram ruína aos santos de Deus. Essa era a era de voltar à face de sofrimento terrível, mas vem um dia quando a verdade prevalecerá, e quem poderá resistir seu fogo e permanecer salvo? Somente os redimidos do Senhor. E lhe darei a estrela da manhã. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a estrela resplandecente da manhã. Apocalipse 22, versículo 16. Até que o dia clareie e a estrela da manhã resplandeça em vossos corações. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Agora vejam que aqui o reverendo William Branham cita ou fala de Apocalipse 19, que é Cristo vindo em um cavalo branco, o qual vem com uma espada que sai da sua boca, e com ele vem um poderoso exército, em cavalos brancos também, e esse poderoso exército é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E mais abaixo diz: segundo estes versículos, Jesus é a estrela da manhã, e o Espírito está fazendo uma promessa aos escolhidos da era do obscurantismo em relação a si mesmo e depois das eras por vir. Como já mencionamos, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Essa revelação da palavra tira do mundo os escolhidos de Deus. E agora, como é que saem do mundo, do reino das trevas, os escolhidos de Deus? Por meio da palavra revelada que Cristo dá ao mensageiro, e o mensageiro proclama essa mensagem. E os colaboradores maravilhosos que Deus coloca ao lado desse mensageiro fazem com que essa mensagem chegue por todos os lugares e chegue aos ouvidos das pessoas para que possam escutar ou possam lê-la, e então aí Deus fala diretamente à alma, ao coração, e são chamados e juntados no corpo místico de Cristo, os escolhidos de Deus. Quer saber se em algum lugar há escolhidos? Pois leve a mensagem. Miguel queria saber se na África tinha escolhidos. Vejam, e Tirso foi, e a surpresa não foi surpresa, porque se sabe que onde há escolhidos, é preciso levar a mensagem, e onde se leva a mensagem e há escolhidos, as pessoas que são escolhidos recebem essa mensagem. Sem fazer força, sem obrigá-los a crerem. Porque é uma mensagem que é para a alma dos seres humanos. É uma mensagem que vem diretamente do céu, do trono celestial, do lugar santíssimo, para o lugar santíssimo do ser humano, que é a alma do ser humano. E agora, quando Miguel depois vai à África, vê que
Já pensávamos que quase todos os escolhidos já estavam dentro. E agora vê que se abriu a porta para eles lá também na África. E agora o trabalho se multiplicou. Nunca parou ou cessou. O chamado de Cristo, e nunca cessou de estar vindo a Cristo centenas ou milhares de pessoas. Vejam. E assim a obra veio crescendo. Assim a Igreja de Jesus Cristo na etapa da Era da Pedra Angular foi crescendo, veio crescendo. E a qual era e etapa convém crescer? E a quais eras convém minguar? As que já passaram. É como quando a pessoa morre. Você encontrará que não fica maior. Vai encolhendo até que se torna nada. Assim que convém crescer a uma igreja noiva jovem. Por isso, quando o reverendo William Branham teve a visão da noiva, primeiro viu a etapa do tempo dos apóstolos e depois viu as diferentes eras da igreja, quando depois já o mensageiro se foi, depois se converteram em mulheres já velhas. No programa de Deus, mesmo que se recebem anciãos também para receberem a Cristo, mas no programa de Deus está que todos sejam jovens e Cristo os vai tornar todos jovens para viver eternamente. Agora, quando o irmão Branham, o reverendo William Branham, viu a visão passando a igreja de tal era, de tais países lá da Alemanha, pois está falando da igreja de Lutero, a era de Lutero, a da Inglaterra e assim por diante. E depois, quando veio a da América do Norte, e estava muito triste, e não via que aparecia nada mais. Mas ele pergunta em uma ocasião também: Senhor, haverá outro avivamento? Ou seja, porque se há outro avivamento, há outro grupo. Haverá outro avivamento? E depois ele diz, do ocidente, virá um cavaleiro e um cavalo branco. Percorreremos este caminho outra vez. Se Elias percorre outra vez, pois o percorre pela quinta vez. Percorreremos este caminho outra vez. Portanto, Elias está vendo que Moisés vem e Elias vai percorrer pela quinta vez com Moisés o caminho ministerial. E diz que será de onde? Do ocidente, que se levantará esse cavaleiro, nesse cavalo branco. E isso vai de acordo a Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21. Porque se não for escritural, então a visão está equivocada. E a profecia está equivocada também. Se na Bíblia não há uma promessa de que venha um cavaleiro em um cavalo branco, então está equivocada a profecia. Mas ele diz, tão pronto quanto estivermos preparados. E diz, é uma promessa. Se é uma promessa, tem que ser escritural. Aparece o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o qual também aparece no capítulo 17, versículo 14 ao 15. É Cristo em sua manifestação final. E agora, a página 128 e 129, a página 128, parágrafo 1143 diz, sob a sétima trombeta é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. O que é o sétimo selo para a igreja? A segunda vinda de Cristo. O que é a sétima trombeta para Israel? Moisés e Elias.
Depois, na página 129, parágrafo 1150, diz: agora, tão pronto como que essa igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido. Se é conhecido o mistério do sétimo selo, é conhecido o quê? O mistério da segunda vinda de Cristo. E são os trovões os que revelam esse mistério. É Cristo, a voz de Cristo falando à sua igreja. E se vai falar à sua igreja, tem que ter um instrumento, uma boca, um véu de carne através do qual Cristo fale. Tão pronto como essa igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido, e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são dois profetas, Elias e Moisés. O que é a sétima trombeta de Apocalipse 11? Moisés e Elias. O chamado para os judeus vem por meio da sétima trombeta, que é Moisés e Elias, com a mensagem do Evangelho do Reino, chamando os 144 mil hebreus. Mas antes, o sétimo selo para a igreja, a vinda do Senhor, Cristo, no meio da sua igreja, chamando e juntando os seus escolhidos e fazendo a obra que Ele prometeu fazer em nosso tempo. E aí estará o quê? A autoridade de Jesus Cristo, assim como esteve no meio da sua igreja de era em era, no mensageiro de cada era. E agora, assim como o mensageiro de cada era recebeu autoridade, não de homem, mas de Jesus Cristo, para usar o poder que foi concedido a cada mensageiro até onde foi concedido. Ao reverendo William Branham, o qual diz que essa terceira etapa que foi vista nele não será usada plenamente, até que venha o aperto. Ou seja, que mesmo que estava nele, esse poder não tinha autoridade para usá-lo plenamente, ou seja, para usá-lo, como ele disse aqui, 119. Então vocês verão o que viram temporariamente manifestado em seu poder absoluto. Ou seja, que o que temporariamente Deus colocou nele, mas que não lhe deu autoridade para usá-lo em forma absoluta. Ou seja, que ele esteve limitado, como cada anjo mensageiro, porque não tiveram a autoridade para usá-lo totalmente. Usar esse poder no absoluto é para o ministério do último dia. Agora, podemos ver que para nosso tempo é que estão essas promessas, essas grandes bênçãos para nós recebermos grandes benefícios espirituais e materiais também. Portanto, todos estamos chamados a ter nossas vidas acertadas, corrigidas e ensinar aos nossos irmãos e nossas congregações a terem suas vidas corrigidas, acertadas, porque quando vier essa manifestação da terceira etapa em forma absoluta, então será tempo para o juízo começar pela casa de Deus, e os Ananias e Safira já não terão tempo para se arrependerem. O tempo para se arrepender é este tempo formoso que nós temos até o momento. Mas quando se completar a igreja de Cristo sair do trono do Pai, do trono de intercessão, então já terá ficado tarde para muitas pessoas para se arrepender dos seus pecados e arrumar suas vidas com Cristo e Cristo limpá-los com seu sangue de todo pecado. Recordem que o juízo
Começará pela casa de Deus, onde sairão, onde aparecerão os Ananias e Safiras e muitas outras pessoas. Ou seja, porque a terceira etapa será para os perdidos, para a igreja, ou seja, o cristianismo, e para a noiva. Assim que o tempo de arrumar nossas vidas é este tempo. Quando vier essa etapa, o juízo virá também. Como aconteceu, para que fosse tipo e figura do que vai acontecer neste tempo, o que aconteceu no ministério do Espírito Santo através de São Pedro, onde apareceu Ananias e Safira, e onde também, em outros momentos, houve grandes manifestações de milagres do Espírito Santo através de São Pedro. O reverendo William Branham disse que assim como Pedro e Paulo trouxeram o evangelho aos gentios, os gentios o levarão aos hebreus. Portanto, os ministérios que levarão o evangelho aos hebreus será o ministério de Elias. Já está aí na escritura falado, e o reverendo William Branham deu testemunho também desses ministérios. E, consequentemente, estarão onde? Entre os gentios, para poder, dentre os gentios, levar o evangelho aos hebreus. Agora, encontramos que Pedro e Paulo são tipo e figura das duas oliveiras, são tipo e figura de Moisés e Elias. Agora podemos ver que há uma bênção grande para a igreja do Senhor Jesus Cristo na etapa da era da pedra angular, onde ainda há misericórdia. E onde unicamente há misericórdia. E onde unicamente o sangue de Cristo está disponível no meio da igreja de Jesus Cristo. Porque as outras eras já morreram. Se morreram, o Espírito de Cristo não está lá. Porque quando é que a pessoa morre? Quando o Espírito sai da pessoa. E se morreram, pois o Espírito não está lá. Onde está? Está na igreja, na etapa da era da pedra angular. É a única era viva. E com pessoas que estão vivos fisicamente também. E é a única era que tem vida, porque tem o Espírito Santo no meio dela, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Agora vimos este mistério da autoridade. De quem? A autoridade vamos ver nosso tema para dizer tal e como a autoridade do Filho do Homem, ou seja, a autoridade de Jesus Cristo. E agora a autoridade do Filho do Homem, Jesus Cristo, esteve em sua igreja de era em era. E neste tempo final, onde estaria? Na era da pedra angular. E aí se manifestará em forma absoluta a autoridade de Cristo, usando o poder de Deus em forma absoluta também. Agora, a autoridade de Cristo está usando o poder de Deus em forma absoluta, nos dando a revelação da sua palavra, porque toda a revelação divina vem por meio do poder do Espírito Santo. Ou seja, que não é por conhecimento humano, mas pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo manifestando o seu poder na revelação divina que Ele dá de era em era. E para o nosso tempo, em nossa etapa. É preciso ler aqui algo.
que é muito importante para que tenham o quadro claro, porque sempre as pessoas, quando escutam falar sobre o poder de Deus ou do poder do Espírito Santo, em seguida pensam em milagres físicos e que tem que estar acontecendo milagres físicos e perdem de vista que há diferentes coisas que são feitas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, usado pelo Espírito Santo no meio do povo de Deus. Quero conseguir a página 445 do livro dos selos. Vamos ver o que diz. O parágrafo começa na 444, no final, o último parágrafo. Agora, Pai Celestial está orando aqui. Enquanto entramos a ensinar ou pregar sobre este evento que aconteceu na glória faz uns 2000 anos e foi dado ao apóstolo João, agora nos corresponde falar disto. Permita que o Espírito Santo venha em seu grande poder de revelação, para que nos revele o que quer que saibamos. Assim como fez também durante toda esta semana. Nos submetemos a Ti juntamente com a palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Está aqui para começar o sétimo selo. Ou seja, que depois de ele dar aqui começo, falando algumas coisas, depois, quando correspondeu, orar, aqui se encomenda a Deus e pede que o Espírito Santo venha em seu grande poder de revelação. Muitas pessoas, quando veem milagres físicos, dizem, o poder de Deus está sendo manifestado, mas não percebem que também o poder do Espírito Santo é manifestado quando traz a revelação para cada era. Foi pelo poder do Espírito Santo que veio a revelação de Cristo para cada era. E é pelo poder do Espírito Santo que a revelação do último dia esteve vindo a todos nós. E também ao corpo místico de Cristo, a Igreja de Jesus Cristo como a Igreja na era da Pedra Angular. A revelação divina para a era da Pedra Angular vem por meio do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo manifestado em poder, nos dando a revelação deste último dia, na Igreja de Jesus Cristo na era da Pedra Angular, porque em outras eras já não pode dar nenhuma revelação, porque a revelação para cada era tem que ser dada pelo Espírito Santo através do mensageiro de cada era. Agora vimos como é que viria também a revelação do último dia à Igreja de Jesus Cristo. E se foi dito que a revelação do sétimo selo será dada pelos 7 trovões de Apocalipse 10, pois tem que ter um mensageiro ao qual venha a revelação, porque toda revelação tem que vir a um profeta. Isso está na página 302, diz agora, está falando de João o apóstolo e o anjo que deu a revelação. Está falando aí na página 101, 301 e depois passa a 302, onde diz, agora o livro era tão importante e a palavra de Deus, cuidado,
Quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque somente a ele chega a palavra de Deus. E agora, a página 128 diz: agora os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter a grande fé de translação. E como vai mostrá-la? Pois trazendo a revelação do 7º selo, por meio dos 7 trovões, que é a voz de Cristo, e para isso tem que ter um profeta, porque toda a revelação tem que vir a um profeta. Podem se juntar muitas pessoas e dizerem: vamos estudar todas as profecias da Bíblia, e vamos estudar todas as mensagens do reverendo William Branham e buscar todas as profecias. E vamos descobrir tudo o que vai acontecer. E vamos descobrir o que ele vai fazer ou está fazendo em nosso tempo. E vamos obter a revelação de rapto, a fé de rapto. Isso não funciona. Toda revelação tem que vir não a um grupo, mas a um homem, a um profeta. Se não é assim, não funcionará. Página 150, 151, 156, 157, 168 e 26 do livro de citações. Lá vocês busquem o versículo, porque como houve uma mudança aí por causa do computador, vamos colocar a culpa no computador. Agora, se não tiverem o livro de citações que eu tenho, então, pois, terão um pouquinho mais de trabalho para conseguir, porque eu continuo com o meu, porque se busco outro, está sem marcar e eu já conheço bem este. Assim que lá Miguel, que se encarregue com vocês de conseguir esses versículos, ele os deve ter. E assim, pois, e se conseguirem um livro de citações dos antigos, pois aí também o podem guardar e reservar, porque aí ficará fácil também para estudar já em seus lares, para que assim o que eu leio para vocês possam ver onde está. E se tem o outro que fizeram, que alguns são fininhos, é fácil para viajar, mas tem que então pôr onde está o número em cima da página, colocar mais embaixo ou em cima, ou mais acima em outra cor, o número da página que está no outro livro, e no livro este outro, colocar o número do que está no livro pequeno de citações, e então, pois, aí fica mais fácil a vocês. Se colocarem todas no livro este que fizeram novo de citações e marcam todinho, todas as páginas, põe mais embaixo ou mais em cima o número da página que está no outro livro, já depois fica fácil para buscar o que se lê, e assim, pois, não tem nenhum problema. Assim que, graças a Deus que temos agora tudo escrito e gravado também nos tempos de São Pedro, São Paulo e todos estes mensageiros. Aí era no que? Em papiros ou peles também que escreviam. E Paulo dizia: me envie os pergaminhos, os rolos. De que seriam? De papiro ou de peles? E para andar com uma Bíblia naquele tempo, pois, necessitava uma maleta. Que livro foi que o profeta que disse ele, o de Isaías, seria? Que lhe enviasse? Disse-lhe que lhe mandasse os pergaminhos, mas não diz. Não explica o livro. Bom, quando Jesus foi ler, lhe deram o livro do profeta Isaías. Já um livro desse tempo era o maior do que uma Bíblia, e aqui temos tudo. Assim que, vejam, Deus nos facilitou tudo em nosso tempo. Por quê? Porque Ele ia nos dar toda a revelação divina de nosso tempo. Agradecemos a Deus toda esta literatura
do Antigo Testamento e do Novo Testamento e também as mensagens do reverendo William Branham. E agradecemos a Deus que tem usado pessoas para imprimir todas essas mensagens. E agradecemos às pessoas que com suas gráficas e suas congregações trabalharam nesse trabalho também. Que Deus os abençoe grandemente e os use a cada dia mais e mais em sua obra. E seu trabalho alcance todos os escolhidos que faltam por serem alcançados. E em frente, trabalhando na obra do Senhor sempre, porque vosso trabalho no Senhor não é em vão. Se em algumas ocasiões falo algumas coisas, é porque os amo e não quero que ninguém vá ficar aqui na grande tribulação. Por isso lhes digo que tenham suas vidas arrumadas com Cristo, porque quando já se passar desta etapa onde há graça ainda, e se passe a etapa de juízo, já aí não poderei dizer que o sangue de Cristo os vai limpar de todo pecado. Também, os que não corrijam, pois serão bons candidatos para serem os Ananias e Safira desse tempo. E ninguém deseja que seu tipo e figura sejam Ananias ou Safira. Assim que, para que não nos aconteça uma coisa assim, pois então, o que é preciso fazer? Estar bem com o Senhor. Com nossas faltas, erros e pecados confessados a Cristo e lavados com o sangue de Cristo, nosso Salvador. Porque o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. Nos limpa de todo pecado enquanto está lá. Quando já Cristo sair de lá, já não haverá mais sangue lá no trono de intercessão. Também, deem a conhecer, mostrem essas coisas a vossas congregações, porque não desejamos que fique aqui na terra nenhuma pessoa para passar pela grande tribulação. Queremos que todos que receberam a palavra, juntamente com os ministros que estão diante dessas congregações, sejam transformados todos e vamos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim que, para mim, vai ser uma bênção grande vê-los, todos vocês, com vossas congregações lá na ceia das bodas do Cordeiro. Bom, já temos Miguel por aqui. Já, que hora já são, Miguel? Já, porque já viu o relógio? Já temos que horas por aqui? Como às 9 ou 10? 9:30. Estamos terminando cedinho hoje. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde. E conosco novamente nosso amado amigo e irmão, Miguel Bermudes Marim.